A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Eu estou bem, estou feliz por mais uma oportunidade, né? Por mais essa oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam comendo bem, brincando bastante, estudando e lendo a palavra de Deus, ok? Espero também que vocês estejam orando, né, crianças? Porque a forma que Deus tem de falar conosco é através da sua palavra e a forma que nós temos de falar com Deus é através das nossas orações. Mas antes da tia começar com a historinha de hoje, vamos lá para a nossa oração? Vamos? Então juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e curvem a cabeça e orem com a tia. Pai amado, Pai querido, na tua presença entramos para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de poder levar a tua palavra aos pequeninos e aos familiares dos pequeninos também. Que o Senhor venha me usar como ferramenta nas tuas mãos, Pai, para que eu possa, de alguma forma, plantar a sementinha no coração de cada um para que venha dar fruto, Senhor. Eu te peço desde já e te agradeço no nome de Jesus. Amém! Crianças, hoje a tia veio trazer uma história um pouco diferente. Como assim, tia Nana? Eu não vim contar hoje sobre uma história específica da Bíblia. Hoje eu vim contar sobre a própria Bíblia. Isso mesmo. Vocês sabiam, criança, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem algumas comparações? Tem alguns outros nomes que nós podemos falar da palavra de Deus? É isso mesmo. Uma vez eu falei para vocês que ler a Bíblia é muito importante. Então, crianças, vocês que já sabem ler, peçam para o papai para eles comprarem uma Bíblia para vocês, né? Quem ainda não tem, né? Essa Bíblia aqui que a tia usa sempre é do meu filho. Pode ver que é uma Bíblia para criança, porém, ela tem, né? A palavra, ó, ela tem tudo bonitinho. Tem algumas páginas que tem alguns desenhos, né? Tá vendo, ó? Ela é bem para criança mesmo, mas ela é uma Bíblia de verdade, ela não é uma Bíblia infantil. Tá vendo que legal? Os meus dois filhos têm essa Bíblia. E para aquelas crianças que não leem ainda, eu falo para vocês comprarem aí, terem uma Bíblia mais infantil, que aí seja mais de desenho, né? Tem várias Bíblias que existem aí para crianças menores. E aquelas crianças que também não sabem ler, é interessante que o papai leia também, né? É muito interessante que de alguma forma a criança aprenda, né, a palavra de Deus. E assim, lógico, é mais uma oportunidade até de como família vocês estarem reunidos, né? O papai, a mamãe, o titio, a vovó, chama a vizinha, enfim, para vocês estarem vivendo este momento assim em família mesmo, né? Que é muito importante isso, né? A família é muito importante para Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima para as nossas vidas. Ela é o nosso alimento espiritual, né? Assim como nós precisamos do alimento físico, né, para a gente comer, se alimentar, não ficar fraco fisicamente, nós também precisamos ler a palavra de Deus para não ficarmos fracos espiritualmente. E aí a tia trouxe aqui, né, algumas comparações da palavra de Deus, né, da Bíblia, né? E aí eu quero já começar falando em Salmos. Eu até separei aqui, ó, tá cheio de bilhetinhos aqui, porque tem algumas referências que eu quero ler para vocês hoje. A primeira, crianças, que é muito importante, está lá em Salmos 119, 11, que vai falar assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha como é importante nós lermos a Bíblia, nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Justamente para quando vier o dia mal, para quando vier a tentação, a gente está firmado na palavra de Deus, né? E não pecar contra o Senhor. Olha como é importante. E aí, a primeira comparação que eu quero falar para vocês, que a Bíblia, ela também é conhecida como o fogo. Isso mesmo, crianças, o fogo. E tá lá em Jeremias 23, 29. Deixa eu pegar aqui. Jeremias 23, 29.
que fala assim, ó, a minha mensagem é como o fogo, é como o martelo. Olha só também, a palavra de Deus também é conhecida como um martelo. Ela é conhecida como o fogo, né? Como fogo que faz com o fogo, crianças? O fogo ele arde, né? Ele queima ali incessantemente. O fogo, ele de umas em algumas situações ele não é muito bom, né? Que ele pode trazer destruição. Mas também, em algumas situações, ele também é bom, porque ele limpa, né? Então ele vai tirando tudo aquilo que não presta, que não é bom. Ele vai tirando, ele vai consumindo aquilo que não é bom. E a palavra de Deus, ela é assim, ela vai consumindo aquilo que não é bom. Então ela é como fogo mesmo, né? E ela é como um martelo. Porque fala assim, a minha mensagem é como fogo. É como a marreta ou martelo que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, o próprio Deus, ele fala que a palavra dele é como fogo, é como martelo. E aí também, nós temos a palavra de Deus como a espada. Sim, a espada. Inclusive, lembra, a tia já trouxe uma história aqui, falando sobre a armadura de Deus. E lá fala justamente essa comparação, né? Que a palavra de Deus, ela é como se fosse a nossa espada, né? E aí também nós vamos lá em Hebreus 4:12, que fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Olha só. Então, o que a espada faz? Ela corta, né? Então, a palavra de Deus, ela é assim também. Ela corta, ela destrói toda a maldade, todo o pecado. A palavra de Deus, ela vem e corta mesmo todo o pecado. E é assim que tem que ser a palavra de Deus nas nossas vidas. A gente tem que usar ela como uma espada para atacar mesmo o inimigo, para atacar o pecado, né? Então, a palavra de Deus também é conhecida como a espada. E aí também, crianças, nós temos uma outra comparação. A palavra de Deus ela é conhecida como lâmpada. Isso mesmo, como uma lâmpada. E está lá em Salmos 119, no verso 5, que fala assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Olha que legal, crianças. Para que serve uma lâmpada? Ela serve para iluminar, não é isso? Então, é exatamente isso que fala aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é como uma lâmpada, ela é luz, né? Ela ilumina o nosso caminho, porque o nosso caminho, antes de conhecer a Cristo, o nosso caminho é trevas, o nosso caminho é só escuridão. A partir do momento que a gente conhece a Cristo, que a gente convida a Cristo para morar no nosso coração, então é como se uma lâmpada acendesse no nosso caminho. Então, a gente começa a enxergar um caminho todo iluminado, que é a própria palavra de Deus. Olha que legal, crianças. E aí também, aproveitando lá no Salmos 119 também, no verso 103, ele fala que a palavra de Deus é como se fosse o mel. Isso mesmo, ele fala assim, ó. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Isso mesmo, o mel não é gostoso? Quem aqui já provou mel? Você pode não ter provado mel puro, mas alguma coisa docinha ali que tem um gostinho de mel, você já provou. E o mel, ele é o quê? Ele é doce, ele é gostoso. Então a palavra de Deus, ela é comparada com mel, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é doce. Quando a gente engole o mel, desce assim, que gostoso. E a palavra de Deus é assim também, crianças. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração de uma forma doce, de uma forma agradável. A palavra de Deus, ela também exorta, ela também fala, ela também dá uns puxões de orelha, mas mesmo ela dando puxões de orelha, ela é como o mel, porque ela é doce. Por quê? Porque Deus, ele quer o melhor para nós. E mesmo quando Deus nos exorta, quando Deus fala assim, que a gente não pode fazer certas coisas, mesmo assim, a palavra de Deus, ela é doce. E aí também, a palavra de Deus, ela
é como se fosse o nosso escudo. Isso mesmo, como se fosse um escudo. Tá lá em Provérbios. Deixa eu achar Provérbios aqui. Tá lá em Provérbios 35, que está escrito assim: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para nós, os que procuram a sua proteção. Então, tudo que Deus fala, então toda a palavra de Deus é verdade. Então, é como um escudo. Então, a palavra de Deus, ela nos protege, né? Nos protege de todo mal, ela nos protege do inimigo. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração para nos proteger de toda a maldade do mundo, toda a maldade que o inimigo quer para nós. Então, a palavra de Deus, ela nos protege, ela nos guarda. E a palavra de Deus também, ela é como uma semente, isso mesmo, olha, sementinha com a plantinha crescendo, né? Que tá lá em Lucas, do capítulo 8, do 8 ao 15. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Capítulo 8, do 8 ao 15. Essa história de Lucas é muito legal. Ela fala sobre o semeador, né? Que o semeador, ele saiu a semear. O que é um semeador? É aquela pessoa que planta, né? Que planta sementes. E aí ele plantou a semente em vários tipos de terreno. Plantou a semente, por exemplo, num terreno à beira do caminho. Ele plantou algumas sementes caíram onde haviam muitas pedras. Algumas sementes caíram no meio de espinhos. Só que essas sementes que caíram no meio, na beira do caminho, que caíram no meio das pedras, que caíram no meio dos espinhos, elas não conseguiram crescer. Por quê? Ou porque a palavra de Deus, porque aqui Deus, lembra? A palavra está sendo comparada com uma semente. Então tem umas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, é como uma semente, só que não cria raiz. Então o sol acaba matando, né? Aí algumas sementes caíram no caminho com pedras, né? Só que elas até chegaram a crescer no coração. A palavra de Deus chegou a crescer, mas aí não teve força, né, para crescer, porque as pedras sufocaram. Então, o inimigo, o mundo acabou sufocando a palavra de Deus no nosso coração. Algumas sementes caíram nos espinhos. Então, elas também cresceram, porém os espinhos furaram elas e acabaram matando a plantinha. É como se fossem, então, as preocupações, as coisas que a gente fica mais preocupado do mundo do que com a própria palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela até cresce, porém, ela, em um certo momento, ela morre. Mas o semeador plantou também umas sementes em terra fértil, caíram em terra boa. E as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Ou seja, essas sementes que caíram em terra boa, ela cresceu e deu frutos. Ou seja, a palavra de Deus caiu num coração bom, com terra boa, que é aquela terra que a pessoa escuta a palavra de Deus e deixa ela cair no nosso coração para que ela venha crescer e dar frutos. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos e praticamos a palavra de Deus. E além do mais, nós falamos da palavra de Deus até para outras pessoas. Olha que legal, crianças. Então, a palavra de Deus ela é também comparada como uma semente. E aí, por último, eu trouxe aqui para vocês, a palavra de Deus ela é comparada com o pão. Isso mesmo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente tem que se alimentar, né? A gente come o pão para o quê? Alimentar a nossa barriguinha. Mas a gente tem que ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. E Deus, ele compara a palavra de Deus, né? Com o pão. Nós comparamos a palavra de Deus com o pão. E aí eu quero ler lá em João 35, 6:35, desculpa. João 6, 35, que fala assim. João não, desculpa, galerinha. É Lucas. Lucas, cadê? Lucas. Achei, crianças.
É João 6 mesmo, 35, que fala assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Olha que maravilhoso. Mas por quê? Como assim, tia Nana? Eu sou o pão da vida, Jesus fala. Porque lá em João 1, ainda no livro de João, está escrito assim. No capítulo 1, no versículo 1, está falando assim. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, ele era o verbo, né? E se fez carne, o verbo se fez carne. Ou seja, a própria palavra se fez carne para vir ao mundo e nos redimir e nos salvar dos nossos pecados. Crianças, olha como é maravilhoso a palavra de Deus. Por isso que é tão importante esse livro aqui, ó. Ele tem muitas histórias maravilhosas. Eu venho aqui de vez em quando, né, compartilhar um pouquinho com vocês. Mas tenha curiosidade e vá lá, peça pro papai ler a Bíblia para você, ou você mesmo que já sabe ler, leia a Bíblia. Tem muitas histórias aqui que são maravilhosas. Aliás, toda a Bíblia ela é maravilhosa, né? Fala sobre a vida de Jesus, fala sobre o reino de Deus. Então, com essa história hoje, eu vim aqui mais uma vez contar para vocês, dividir um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa história com outras pessoas, compartilhem o vídeo e até a próxima. Um beijo, tchau!